Olá, turma! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E você consegue perceber aqui, pelo meu cenário, tem uma célula, tem um microscópio, opa! Só pode ser aula de ciências, de matemática, de história, que não vai ser. Claro que nas nossas aulas de ciências a gente resgata algumas coisas da história, a gente fala de algumas informações, pode ser considerado também trabalho junto com a matemática. Hoje nós vamos falar sobre a teoria celular. Nós estamos relembrando muitos assuntos que vocês tiveram lá no sexto ano. E agora eles vão ser fundamentais, importantes para o entendimento de novos conteúdos, de novas informações. Então a gente está relembrando, a gente está vendo o que é importante do sexto ano que nós vamos utilizar no sétimo. Fechou? Perfeito? Então nós estamos dando continuidade ao nosso assunto. Na aula passada, nós falamos sobre, olha lá, a nossa amiga célula. E vimos que todos os seres, independentes se são animais ou vegetais, unicelulares ou pluricelulares, são formadas por quê? Pela nossa estrutura célula. Embora a célula vegetal e animal sejam diferentes, ou a célula de um organismo unicelular e pluricelular também sejam diferentes, a gente está falando da estrutura célula como uma toda. E também falamos do nosso ajudante, o microscópio. Que invenção super importante para conhecer mais de perto sobre essas estruturas, sobre as células que são fundamentais, essenciais à vida de qualquer ser. A partir desse instrumento, analisar seres que causam doenças, analisar as células do nosso corpo para ver se a gente está doentinho. Então, para curar doenças, facilitou muito a nossa vida. Então, vamos começar a nossa aula de hoje e a gente sempre começa com a interpretação de uma imagem. Olha que legal! Eu trago para vocês uma moça fazendo o quê? Uma corrida, uma atividade física, ela está ali ouvindo uma musiquinha, está correndo num bosque, num campo. Qual é a relação do nosso assunto, teoria celular, com essa moça correndo? Percebam o ambiente que ela se encontra. Percebam a sua atividade física. Que partes do corpo ela está usando? Para correr, nós usamos muito o nosso corpo? Então eu quero que vocês parem, pensem, olhem essa imagem. O ambiente onde ela se encontra e a atividade que ela está desempenhando. Qual é a relação com o nosso tema de hoje? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. O que você conseguiu observar nessa imagem? Qual é a relação dessa moça correndo, praticando uma atividade física com o nosso assunto da aula de hoje? E você? Pratica alguma atividade física? Você se movimenta? Você se mexe? Ela é super importante para a nossa saúde. Então percebam que eu vou pegar a minha super lupa, que também é um instrumento de ampliação. Olha lá, ó. Tudo bom, Elaine? Nossa intérprete de hoje. Esses instrumentos servem para ampliar objetos muito pequenos. Claro, a nossa amiga Elaine, como ser vivo, ela tem a minha estatura. Porém, como ela está lá no cantinho, vou trazê-la mais pertinho para a nossa aula de hoje. Então, olha que legal. Se eu observo a moça correndo, ela está num bosque, ela corre, ela está respirando. Então, percebam que a gente já aprendeu que as plantas, os vegetais, são formados
por células. Então, lá naquele fundo que está desfocado, os troncos das árvores, as folhas, as gramas, os arbustos, têm células na sua constituição. Então, só rapidinho para a gente ver, elas têm estruturas como essa célula. Claro que essa célula que eu estou mostrando aqui para vocês é uma célula animal. Eu sei que ela é uma célula animal porque ela não tem parede celular. Algumas organelas, algumas estruturas são exclusivas ou da célula vegetal ou da célula animal. Então, essa é uma célula animal, porque não tem parede celular. Já aqueles vegetais apresentam a parede celular que vai proteger essa planta, que foi de lá, dessa região, que Robert Hooke pegou a cortiça. Então, essas plantas, essas árvores, são seres vivos, ok? A moça correndo é um ser vivo. Ela respira, ela come, ela fala, ela faz várias atividades. Ela é multicelular, ela é pluricelular, também formada por células. Para que o corpo dela funcione, será que essas células estão trabalhando? Estão desempenhando função? Com certeza. Então percebam que ao se movimentar, ao correr, ela está trabalhando com o seu sistema locomotor. Sistema esquelético, ossos, e sistema muscular, músculos, que trabalhando em conjunto, ela vai o quê? Se deslocando. Quando ela está correndo, todos nós, seres humanos, seres vivos, respiramos. Quando ela corre, ela fica mais ofegante. Então, o seu sistema respiratório está trabalhando, está capturando oxigênio do ambiente e eliminando o gás carbônico. O sistema cardiovascular, o coração dela, está batendo mais acelerado e levando esse oxigênio para o corpo todo. Está trabalhando com o seu sistema nervoso, os seus sentidos. Ela tem que ver o caminho que ela está correndo, senão ela tropeça. Ela não está escutando uma musiquinha? Então, também está trabalhando com os seus sentidos. Então percebam que quando eu trago essa imagem para vocês, nós percebemos que os seres são formados por células. São as estruturas fundamentais e funcionais do nosso organismo. Então, para que eu possa respirar, comer, correr, falar com você, você está me assistindo? Ótimo! Está me ouvindo? Melhor ainda. Então, para todas essas ações do nosso cotidiano, que parecem simples, tem a participação de quem? Das células. Então, vamos adiante? Todos os seres vivos são formados, então, por uma ou mais de uma célula. Então, essas células são super mega importantes, porque elas são as unidades estruturais, formam a estrutura do meu corpo, os meus ossos, os meus músculos, a minha pele, os meus órgãos, e também são as unidades funcionais. Então, quando eu digo unidade estrutural, é a estrutura, como eu sou, e funcional, fazendo o seu funcionamento, desempenhando as suas respectivas funções. Capazes de realizar o quê? As transformações químicas que mantêm o nosso organismo o quê? Funcionando. Então, graças a essa célula aqui, vou pegar um exemplo. Essa célula aqui está grandona, mas imagina que o meu corpo é formado por milhões e milhões dessas células, como o seu corpinho. Cada uma dessas células estão fazendo o quê? Transformações. Você não está respirando agora? Então, esse oxigênio vai ser transportado para todas as células do seu corpo. Você comeu? Tomou café da manhã? Almoçou? Fez um lanchinho? Então, vai passar por todo o seu sistema digestório. E os nutrientes também vão ser levados para todas as células do seu corpo. Quando esse oxigênio e esses nutrientes chegam nas nossas células, ocorre o que eu escrevi ali na tela, as transformações químicas para fazer com que o nosso corpo funcione. Então, eu andar, cantar, brincar, estudar, essas ações só são possíveis graças a quem? As células que formam o nosso corpo. Então, vamos adiante? Lembra que a gente falou do Robert Hooke? Então, vamos relembrar mais um pouquinho sobre ele? Então, em 1665, Robert Hooke examinou um pedaço de cortiça. Cortiça é a estrutura de uma célula vegetal. Já vou mostrar a árvore para vocês. Com um microscópio que ele mesmo construiu. Olha que legal! E fez uma importante descoberta.
A cortiça apresentava minúsculos buraquinhos vazios, que ele batizou de célula. Então, Robert Hooke, olha a foto dele aqui. Ele que definiu, ele que escreveu, ele que estudou e batizou essas estruturas como célula. Foi a primeira pessoa que utilizou este termo. Então, olha que legal aqui, ó. A cortiça é uma estrutura morta de uma planta. E Robert Hooke, na verdade, viu o quê? Não foi célula, foi os espaços aonde a célula ficava. Então, eu trago para vocês um caminho, uma trajetória. Aqui eu tenho o sobreiro, que é a árvore onde nós retiramos a cortiça, que é a parte mais externa, que protege essa árvore. É muito comum essas árvores lá na Europa, embora tenha em outros continentes, outros países, mas ela é muito famosa, muito comum lá em Portugal. Nós retiramos essa parte mais externa e Robert Hooke observou essa parte e viu os espaços vazios, aonde a célula ficava. E nós utilizamos essa parte mais externa do sobreiro para fazer o quê? As rolhas das garrafas que nós utilizamos no nosso cotidiano. Porém, depois de Robert Hooke, 1665, outros estudiosos vieram, outros pesquisadores vieram. Em 1838 e 1839, nós tivemos outros dois cientistas, Matthias Schleiden e Theodor Schwann. O que eles fizeram? Cada um nas suas áreas. Um estudava botânica, plantas, e o outro zoologia, animais. Cada um dentro das suas respectivas áreas. Enquanto um estudava animais, o outro estudava as plantas. Lembra que animais e plantas têm células? Então, eles meio que estavam estudando a mesma coisa, só que em seres diferentes. Com base em muitas evidências obtidas nos estudos através do microscópio, ambos propuseram que todas as plantas e todos os animais são formados por células. Por quê? Robert Hooke, quando fez seus estudos, ele viu no microscópio uma estrutura de uma planta. Pronto, ele fez outros estudos. Outras pessoas foram acompanhando, foram fazendo as leituras dos seus manuscritos e esses dois pesquisadores, cada um dentro da sua área, um especialista em animais e outro especialista em plantas, chegaram na mesma conclusão. Plantas e animais, todos somos formados por células. E aqui a gente tem a imagem dos dois pesquisadores. Vamos adiante? Olha que legal. Então, segundo a teoria celular, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, teoria celular. Todo ser vivo é composto de uma ou mais células que realizam atividades que caracterizam a vida. E aí que começou-se a utilizar os termos unicelular e pluricelular. Então, todo ser vivo com uma célula unicelular é considerado ser vivo. Todo ser que tem 2, 3, 10, 1000 células, pluricelular, multicelular, também é considerado ser vivo. Eu trago aqui para vocês algumas imagens, 6 imagens de seres vivos. Não importa a quantidade. Tem célula? Tem. Ser vivo. Então aqui, peixes, nós, seres humanos. Aqui, ó, um organismo, é um protozoário, é microscópico, mas tem uma célula? Tem. Ser vivo. Plantas, olha o bichinho de estimação, olha o gatinho. E aqui eu tenho bactérias. Todos são exemplos de seres vivos. Embora a terceira imagem e a sexta imagem, a última, são unicelulares. Os demais, pluricelulares. Já que a gente está falando de célula, que todo ser vivo tem célula, vamos dar uma olhada numa notícia sobre a Covid-19? Organismos considerados vivos são aqueles que possuem uma organização celular, ou seja, possuem célula, apresentam metabolismo e capacidade de se reproduzir, além de ter material genético e um histórico de evolução. Isso a gente já percebeu. Nós fazemos isso. É possível concluir que os vírus não têm células, não possuem metabolismo próprio e não se reproduzem sozinhos. Eu trago essa reportagem, era uma reportagem que falava sobre a Covid-19, porque o coronavírus é um vírus. Ele não é formado por célula, ele não tem membrana,
ele não tem citoplasma. Ele tem uma outra organização. Ele tem um envoltório nuclear, uma cápsula de proteína e tem material genético. Porém, ele depende das células dos seres vivos para se multiplicar. Com o desenvolvimento dos microscópios, cada vez mais potentes, aumentaram então as evidências da presença de células em todos os seres vivos. Então perceba que no centro eu tenho um microscópio e eu consigo ver as células de todos os seres que estão nesta imagem. Desde os microscópicos, unicelulares, até os macroscópicos, os plurimulticelulares. Claro que o microscópico, com uma única célula, eu consigo ver o ser todo no microscópio. Já nós, macroscópicos, eu tenho que coletar uma célula do Fabiano para observar. Eu não vou ver o Fabiano todo, eu não vou ver você todo, mas eu vou ver uma célula que fazia parte do seu corpo. Olha essa imagem, olha que bonitinho. Eu trago a zebra com o seu filhotinho. Qual é a relação desta imagem com a nossa aula de hoje? Eu vou dar um tempinho e eu já volto. E aí, qual é a relação de uma zebra com seu filhotinho na nossa aula de hoje sobre teoria celular? Então, nós aprendemos e relembramos hoje que para ser considerado um ser vivo, tem que ter célula. Perfeito. Aqui, você repara que a zebra tem o seu filhote. Como que um ser vivo nasce? De onde ele vem? Então, a gente vai começar a conversar agora que um ser vivo, ele dá origem ao próximo ser vivo, aos seus filhotes. Então, nós temos células específicas, células associadas à reprodução. Então, quando eu trago aqui para vocês, a gente percebe que plantas e animais, eles se multiplicam, eles perpetuam a sua espécie, né? Eles vão tendo os seus descendentes e os seus filhotes. E é a nossa próxima etapa da nossa aula de hoje. Então, passando entre cientistas, nós tivemos em 1855 o Rudolf Virchow. O que ele disse? Ele pegou a teoria celular e melhorou. Lembra a teoria celular dos cientistas anteriores? Que todo ser vivo é formado de uma ou mais células? Ele melhorou isso, que declarou, né, ele disse que a célula origina-se de uma outra pré-existente. Então, todo ser vivo é formado por célula, com certeza. E que essa célula só foi originada de uma que já existia. Por isso que eu trouxe a imagem da zebra com o filhotinho. Então, aquele filhote é formado por células, é um ser vivo. Só que ele só surgiu graças às células de um que já existia, dos seus pais. Introduzindo a noção de divisão celular, ou seja, de que uma célula pode se dividir e originar outras. Então eu trago aqui também para vocês uma imagem do Rudolf Virchow. Então olha que legal a definição da importância de uma célula. Não importa se é uni ou pluricelular, vegetal ou animal. Por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos e por realizar atividades essenciais que caracterizam a vida, então só estamos vivos graças às células. A célula passou a ser considerada o quê? Unidade estrutural e funcional do ser vivo. E eu quero que isso fique na mente de vocês, porque vocês vão trabalhar muito disso no 7º ano. Todos os seres vivos, esse ano, vocês vão aprender sobre todas as plantas, sobre todos os animais
Então, todos são seres vivos e todos são células. Então, a sua estrutura, o seu corpo, a organização deles, graças às células. E o seu funcionamento, respirar, comer, se reproduzir, nadar, voar, correr, graças às células. Portanto, é considerada a unidade estrutural, pois todo ser vivo é constituído por células. E é considerada funcional, pois a célula é a menor estrutura capaz de realizar processos para que a vida se estabeleça. E aqui a gente vê essa sequência da organização dos seres vivos. Eu tenho uma célula microscópica e vou partir até para o organismo macroscópico. Células se juntam e formam tecidos que desempenham uma função. Esses tecidos se juntam e formam um órgão que também desempenha uma função. Vários órgãos trabalhando em conjunto formam um sistema. Vários sistemas juntos fazem com que o organismo esteja vivo. E aqui eu trago para vocês uma linha do tempo. Hoje não é um mapa conceitual, né? A gente tem muitos conceitos na aula de hoje, mas a gente vai perceber que ao longo da nossa conversa eu trouxe vários cientistas, vários pesquisadores que ao longo da história foram descobrindo, aperfeiçoando sobre a célula e a microscopia. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já volto para encerrar nossa aula de hoje. Copiou bem caprichado no seu caderno essa linha do tempo? Vamos dar uma olhadinha? Antes que a nossa aula acabe, quero ver se ficou bem claro na cabeça de vocês. Tudo começa com Robert Hooke, que observou o que mesmo? A cortiça, o espaço aonde a célula vegetal ficava. Depois veio Schleiden e Schwann, ambos estudando vegetais e animais, disseram a teoria celular, que todo ser vivo é formado por células.
E para aperfeiçoar essa teoria, veio Virchow, dizendo que uma célula existe graças a uma pré-existente. Você percebeu que essa linha do tempo está tudo associado, tudo relacionado à célula? Como ela é importante, ela é fundamental à vida? Sem ela, nós não estaremos aqui. Gostou da aula de hoje? Entendeu tudo? Relembrou tudo dessa aula? Ótimo! Se ficou com alguma dúvida, algum questionamento, entre em contato com o seu professor. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.